Muito bem, vamos aqui então para o estudo de hoje, é Bíblia e felicidade. A gente percebe realmente que a Bíblia traz felicidade a muitas pessoas. Eu percebo, inclusive gostaria de compartilhar a história de um senhor em que uma pessoa disse para ele: rapaz, você fica doando aí dinheiro para a sua igreja? Onde já se viu? Você está gastando muito dinheiro com a sua igreja. Ele disse: não, não estou não. Porque antes eu gastava em cigarro, em bebida alcoólica, para ter felicidade e não era feliz. Então hoje eu gasto menos com a minha igreja e consigo a felicidade. Então é impressionante como a Bíblia, obviamente eu contei um testemunho aqui, mas a Bíblia realmente traz felicidade, não é isso, pastor Davi? É verdade. Eu acho que um ponto muito importante, interessante com relação à Bíblia, é que quando nós entramos em contato com a palavra inspirada de Deus, nós sentimos assim uma proximidade maior do autor da felicidade. Então acho que aí se encontra a razão, né? Exato. Porque a Bíblia foi escrita e orientada, inspirada por Deus. Na verdade, Deus não a ditou, não a copiou, esse foi um estudo anterior. Sim. Mas Deus inspirou pessoas para que a escrevesse. E se Deus é o autor de todas as coisas boas da vida, não é? Ele criou a felicidade e pessoas felizes num princípio distante. Na verdade, quando nós entramos em contato com a sua palavra, entramos em contato com ele e estamos próximos da felicidade ou da fonte dela, né? Então, na verdade, as pessoas estão buscando a felicidade constantemente. No lar, no namoro, né? Na escola, no trabalho. E, na verdade, Jesus mesmo disse aqui em João capítulo 10, verso 10, pastor Elmar: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer que é possível ter uma vida assim, meio medíocre e ter uma vida abundante, não é isso? Com certeza. Quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano para ser feliz. Sim. Mas depois da ação do pecado, o ser humano nasce no mundo infeliz. E quando a pessoa começa a crescer e se desenvolver, ela tem dentro dela a necessidade de buscar esse sentimento que é felicidade. E cada um caminha num caminho diferente, né? Buscando a felicidade às vezes em drogas, às vezes a felicidade numa outra pessoa. E quando você olha agora para a instrução bíblica, Jesus ele é muito claro. Você pode até encontrar um pouquinho de felicidade em algumas outras coisas, mas se você realmente quer ter abundância de alegria e de felicidade no seu coração, então esta fonte é única, essa fonte é Deus. E, inclusive, a gente percebe nesse texto, pastor Davi, é que ele faz assim como se diz assim, ele lança algo assim meio duro, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não é verdade. Forte. Mas eu não, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Ele cria aquela impressão da nossa realidade, né? Porque a nossa realidade, Jonathan, você sabe, o mundo é duro, é cruel, né? É de a morte, vida né? é difícil, né? Desde que passamos para o lado de cá, digamos assim, com a vinda do pecado. Sim. Agora Jesus diz, olha, isso não é tudo que eu criei para vocês. Né? Na verdade, o grande objetivo da vida não era que vocês vivessem o que vivem. O ladrão vem para roubar, para matar e etc. Essa é a realidade de vida de vocês. Mas eu quero dizer a vocês que ao vir a vida de vocês, mesmo aí nessa situação difícil que vocês vivem, eu posso dar vida em abundante, mas pensando também no futuro glorioso que ele nos promete. Eu poderia entender também aqui, Jonathan, o ladrão como sendo o próprio Satanás. E não é isso que ele faz? O ladrão vem para quê? Só para roubar. Roubar o quê? Tudo que você tem de bom, ele vem para tirar de você. E depois que ele consegue tirar tudo que você tem de bom, aí então ele mata, ele destrói. Então Jesus fala assim, bom, isso aqui é aquele ladrão que roubou desde o Éden a felicidade do ser humano. Eu não. Eu venho para trazer, mas não a felicidade pequena, passageira, mas isso de uma forma muito abundante. Existe uma pergunta que aparece aqui, pastor Elmar, que fala de promessas, ou melhor, que promessas falam de uma vida feliz aqui e agora? Porque às vezes as pessoas pensam, tá bom, lá no céu nós vamos ter felicidade, mas é possível já ter assim um pouco de felicidade mesmo aqui na Terra? Quando você vive os princípios colocados pelo próprio Deus,
você consegue, mesmo num mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de dor, com morte, você consegue encontrar essa felicidade. É justamente essa ideia que a gente precisa entender. A felicidade que Jesus coloca aqui não é uma vida cheia de ou sem problemas. Você tem problemas, você tem algumas dificuldades, mas acima disso tudo, você consegue ser feliz. É mais ou menos a ideia de, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, você está comigo, você fica do meu lado. Então, a sua presença é mais importante do que a morte, do que o vale da sombra da morte. Essa felicidade fora da situação que nos circunda, que Jesus quer nos vender ou que Ele quer nos passar. Eu achei interessante que o autor desse guia de estudo, ele diz que, frequentemente, o empecilho, ou o maior empecilho para sermos felizes, somos nós mesmos. Talvez porque a gente que escolha, né? E às vezes a gente escolha mal, né? Porque queremos escolher, às vezes, separados de Deus. Foi o caso de Adão e Eva, escolheram comer do fruto daquela árvore proibida. No próximo tópico nós temos aqui regozijo no Senhor, ou seja, Deus criou a terra para ser habitada por seres santos e felizes. Então, quando eu olho, por exemplo, as promessas que Deus fez a Israel, e aparece inclusive aqui uma festa, que até hoje essa festa existe em Israel, a festa das cabanas. Ali aparece, se alegrarão perante o Senhor. Ou seja, o culto na igreja, ou o culto de adoração a Deus, tem que ser algo feliz, né, pastor? Interessante, Jonathan, você colocar isso. Do ponto de vista da Bíblia, a gente está discorrendo sobre isso exatamente, né? A felicidade existe perto de alguém, né? É verdade. Você não necessariamente precisa ter uma vida ausente de problemas ou dificuldades para ser feliz. O que Deus nos coloca é o seguinte, olha, se você viver perto de mim, mesmo que você passe por problemas, por dificuldades eventuais que a Bíblia, que a vida inclui, é verdade, você pode encontrar momentos de alegria, de gozo, de satisfação e de felicidade. E quando a gente lê a Bíblia, neste texto especificamente que você menciona, a gente vê que alegrar-te-ás perante o Senhor. Ele está sempre trazendo a gente para perto dele. A nossa tendência é estar sempre longe dele. Longe de Deus, a tristeza, a infelicidade, a frio, a vazio e etc. Perto dele, a alegria, a satisfação, a contentamento. Então há uma preocupação de Deus em sempre nos trazer para junto de si, para que a gente possa viver aquilo que Ele, na verdade, planejou originalmente para a gente. E aqui aparecem alguns princípios da verdadeira felicidade, porque tem felicidade que não é verdadeira, ela é passageira. Hoje em dia tem muitas pessoas que buscam a felicidade num copo de bebida, nas drogas, e essa felicidade ela é passageira, no sexo, né? O sexo livre, que tem trazido tantos problemas para as pessoas. Então nós temos aqui alguns princípios. O primeiro deles aí, que aparece Êxodo 21 a 12, aparece a lei, ou seja, os 10 mandamentos. A gente pode dizer que os 10 mandamentos trazem felicidade, pastor Elmar? Quando nós olhamos para a lei, de uma forma geral, eu posso classificar a lei em duas partes. A primeira parte, os 4 primeiros mandamentos, é a minha relação com Deus. Sim. E a partir do 5º mandamento seria a minha relação com o próximo. Certo. Mas à medida em que eu começo a entender a lei, eu começo a compreender que, na verdade, Deus criou a lei para a minha felicidade. Então, quando ele coloca no 4º mandamento, por exemplo, a questão do sábado, o ser humano tem a necessidade de parar um dia. E de repente Deus fala assim, filho, você vai parar um dia porque você precisa, mas aí você vai ter algo muito melhor. Você vai ter um dia onde nós vamos ter um contato direto, que é algo mais gostoso para a plena felicidade do que isso. E aí a gente poderia discorrer sobre cada mandamento, a relação onde Deus está fazendo um mandamento para a minha própria alegria, para o meu bem. É que às vezes, Jonathan, a gente tem a ideia da lei assim muito sisuda, na verdade, aonde a gente tem análise do não, não, não. Mas na verdade, atrás de cada não, existe vários sims para a sua alegria. Todos os nãos são em referência a alguma coisa que você pode ser infeliz. E quando a gente fala da felicidade em Deus, alguns podem pensar assim, não, mas a felicidade no Senhor é uma felicidade muito cinza,
onde a pessoa tem que ser muito sisuda. Muito pelo contrário. Quando a gente analisa a Bíblia, Deus não é um Deus de tristeza, mas Deus é um Deus de felicidade. Normalmente, o quadro de Jesus é um quadro pendurado na cruz, Sim. mas aquele momento da cruz, que foi muito importante, foi um pequeno momento. Mas quando você analisa os evangelhos, você percebe, por exemplo, um Jesus alegre, onde as crianças gostavam de estar ao seu lado, com ele. Então, esta alegria e felicidade que Jesus tinha é justamente a felicidade que ele está nos oferecendo. Eu percebo aqui, inclusive, alguns textos, por exemplo, considerem os outros superiores a si mesmos, suportai-vos uns aos outros, perdoem como o Senhor os perdoou. São textos que falam do relacionamento com o ser humano. Até as nossas leis podem promover felicidade quando você as obedece. Já pensou que você vem e estaciona o carro na frente de uma garagem? É proibido. Então a pessoa que vai sair fala, puxa, como é que o sujeito faz isso comigo? Estaciona na frente, ele causou infelicidade na pessoa. Se a pessoa não estacionar na frente, ele promoveu a felicidade da pessoa, né? E é isso que Deus quer também com suas leis. Quando a gente obedece às leis de Deus, vai tudo bem. Na verdade, a lei, Jonathan, ela promove liberdade que tem como consequência a felicidade. Sim. Né? Se você cumpre determinada orientação, seja das leis aqui da terra ou das leis de Deus, está visando libertar você de alguma dificuldade eventual que lhe causaria infelicidade. Né? Sim. Eu li até há pouco tempo uma história, uma história, né? De que a mãe passarinho estava orientando os seus filhos com relação à liberdade e à felicidade. Então, ela dizia, olha, eu vou dar uma lei aqui para vocês. A lei é a seguinte, mantenham-se longe das pessoas. Porque se você estiver perto delas, elas vão pegar vocês, vão prender vocês numa gaiola e vocês terão perdido a liberdade. Se vocês obedecerem à lei, vocês serão livres e felizes. Se quebrarem a lei, vão perder a liberdade e, em consequência, a felicidade. Então, na verdade, a lei, ela trabalha a nosso favor. Sim. A favor da liberdade e da felicidade. Quando a gente entra em contato com as leis de Deus, é a mesma coisa. Quando a gente confia e segue essas orientações, na verdade estamos contribuindo para vivermos uma vida livre dos problemas que a lei visa realmente nos mostrar. Bom, a gente sabe que Deus projetou assim o ser humano, criou o homem, criou a mulher. Então a gente pode dizer também, pastor Elmar, que Deus fez o primeiro casamento? Com certeza, né? E deve ter sido muito bonito. Ali Adão, de repente, tendo a necessidade de uma companheira, e Deus agora olhando para ele e dizendo, Adão, eu vou conseguir para você uma companheira. Porque na cabeça de Adão deve ter ficado um pouco confuso o momento em que ele foi colocar o nome nos animais e percebeu que cada um tinha o seu companheiro e sua companheira. Sim. E de repente ele deve ter questionado a Deus, e onde está a minha companheira? E Deus falou, não se preocupe que você vai ter. E naquele momento Deus concedeu a ele Eva. Sim. E aí então nasceu dali a instituição chamada casamento, a instituição chamada família, onde existe um homem, uma mulher que em amor se unem, gerando então os seus filhos. Uma instituição divinamente inspirada. Ou seja, então a família, essa família criada por Deus, um casal, um homem, o pai, a mulher, a mãe, os filhos que vêm dessa união, foi isso que Deus fez justamente na ideia de preencher a terra com novas famílias e também preencher a terra com felicidade, não é, pastor? É verdade, é verdade. Eu acredito que o plano que Deus idealizou, de um pai e uma mãe, um marido e uma mulher, cuidando da educação dos seus filhos, quer dizer, ninguém poderia imaginar uma coisa mais interessante e bonita do que esta, né? A união de duas pessoas na intenção de compartilharem felicidade, alegria e momentos especiais e também preparar as futuras gerações, conhecendo a Deus e repassando os conhecimentos e princípios de uma vida feliz às gerações que se sucedem a um homem e uma mulher, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, que algumas anomalias que surgiram, eu digo anomalias assim porque não é o plano de Deus, que surgiram depois, como por exemplo, uma pessoa em vez de ter uma esposa, ter várias esposas, ou uma pessoa em vez de se relacionar com uma pessoa do sexo oposto,
se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo, ou então, quem sabe a pessoa fala, não, eu não quero casar, eu quero ficar aqui um tempinho só, ou então, olha, eu não quero casar, quero ter filhos, mas eu quero viver sozinha. Então, a mulher faz parte de uma produção independente. Isso tudo está diferente do que Deus havia planejado. Será que isso não é que tem causado infelicidade na humanidade também, pastor? Certamente, Deus não idealizou um sistema como esse, né, que foi mencionado. O ideal de Deus era exatamente este que foi colocado no texto anterior. Eu acredito que isto tem sido o fundamento, certamente, para grande parte dos problemas que a humanidade tem vivido ao longo da sua história. Sim. Certamente, a quebra deste vínculo perfeito que Deus criou entre um homem e uma mulher, para, digamos, anomalias, como foi colocado, para essas distorções do relacionamento humano, certamente tem sido a causa de muitos problemas, infelicidade. Na verdade, quando a gente analisa o assunto geral do tema que nós estamos estudando, nós descobrimos que se nós queremos viver um momento de felicidade, uma vida feliz, desenvolver um sentimento de felicidade na nossa vida, até aí a gente tem que olhar também para as orientações que Deus nos deu, né? Casar um homem com uma mulher, com os propósitos definidos do casamento e não criar novas metodologias de relacionamento que não tem nada a ver com o que Deus realmente orientou, né? Jonathan, tudo que Deus criou, em algum momento Satanás tentou destruir. Sim. E quando a gente olha para esse fundamento da sociedade chamada família, a gente percebe que hoje ele tem gasto um bom tempo tentando destruir esse fundamento. Então, como você falou, essas distorções onde as pessoas elas crescem sem uma estabilidade emocional. Sim. Aonde que você tem uma estabilidade emocional? Você não aprende isso na igreja, você não aprende isso na escola, você deve aprender isso dentro de uma família. E é provado que para que isso aconteça, você tem que crescer dentro de um lar equilibrado, onde o pai tem as suas funções e ele cumpre essas funções, onde a mãe tem as suas funções e ela cumpre essas funções. Então, a criança, ela cresce estável emocionalmente e provavelmente ela vai fazer parte de um lar posteriormente também estável. Ou seja, você pode continuar numa estabilidade emocional, criando lares felizes, ou quando você tem um rompimento disso, você começa a desestruturar a família. Só que quando eu desestruturo a família, eu vou desestruturar a sociedade. E aí então você vê uma violência onde uma criança não consegue entender o que é autoridade. Por que ela tem essa dificuldade? Ela não entendeu a autoridade dentro da sua própria casa. E aí, então, os problemas sociais vão aumentando. Então, eu não sou estadista, Sim. mas se eu pudesse dar uma contribuição no nível de um país, eu diria que para você restabelecer um país, você precisa restabelecer a ideia bíblica de família. E talvez seja por isso que Deus deu um princípio forte em Deuteronômio capítulo 6, versos 5 a 7, e que o povo, é o chamado o Shema, né? Em que o povo de Israel fala assim, olha, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E ele lá ainda diz que é para ensinar para os filhos, escrever na porta, trazer atado na testa, ou seja, esse era o princípio básico do povo de Israel, amar ao Senhor, né, pastor? É verdade. Inclusive, aqui talvez estejam sendo lançadas as bases de um programa familiar que nós conhecemos muito no mundo cristão, que é o culto familiar, né? Sim. Quer dizer, o pai, a mãe conversando com seus filhos. Interessante que o texto diz, inculcarás isso assentado, você deve estar andando e falando sobre estas coisas, ao deitar-se, ao levantar-se. Na verdade, pressupõe um relacionamento muito próximo, muito íntimo, onde orientações e princípios são repassados às gerações que vão se sucedendo, para que no plano de Deus, né, estas orientações não se perdessem e a humanidade não desviasse do caminho, né? Exatamente. Um outro texto que aparece aqui é que hoje em dia as pessoas se estribam muito na beleza. Então, às vezes, um rapaz vai escolher uma moça, estou dizendo que precisa escolher moça feia, né? Porque a beleza também está nos olhos de quem vê. Mas muitas vezes a pessoa olha só para a aparência e acaba se enganando, porque com o tempo, obviamente, todos nós vamos perdendo alguma coisa, né? Eu brinco até com a minha esposa, nós temos uma foto assim no nosso quarto de quando éramos noivos, né?
E eu dizia, olha, olhe bem a foto, porque vai voltar, viu? A Bíblia menciona que ainda há jeito, né? O tempo vai passando, mas a beleza, o casamento não deve se estribar apenas na beleza física, né? E o outro texto que aparece aqui é a questão do amor. Mas eu acho tão interessante, pastor Elmar, que aqui diz assim, maridos, cada um ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo com a igreja é tão profundo que ele chegou a dar a vida pela igreja. Quando você olha agora a continuidade do texto, onde diz que as mulheres devem obedecer os maridos, né? Sim. Na verdade, o que é mais difícil? É obedecer ou dar a vida em função de uma outra pessoa? Então, quando Deus está falando isso, inspirando, né, Paulo, está dizendo justamente isso. Homens, vocês têm que amar tão profundamente as suas esposas que tenham capacidade, como Cristo deu a vida pela igreja, deem a sua vida pela sua esposa. É um amor profundo, é um amor real e não essas coisas que temos experimentado por aí, né, Jonathan? Aonde o casamento virou uma brincadeira, aonde a ideia é mais ou menos assim, nós estamos juntando as coisas, se der certo, continua, ou até onde der certo a gente continua, e não uma aliança eterna, que é essa ideia do casamento, não é verdade? Na verdade, o casamento tem muito a ver com o próprio Deus, né? Ou seja, na semelhança, ou seja, você teria a possibilidade de gerar pessoas, criar pessoas, novos seres, através da união de amor, né? A gente percebe lá no Gênesis a união do Pai, do Filho e o próprio Espírito pairando sobre a terra, gerando filhos, né? A mesma coisa ocorre aqui no casamento. E Satanás quer deturpar tudo isso, mesmo porque ele não pode gerar filhos, porque se ele pudesse gerar diabinhos, nós estaríamos perdidos aqui mesmo, né? Olha só. Mas olha, uma coisa a mais. Os mandamentos da lei de Deus, a gente pode dizer, pastor, que 6 deles, eles tratam com a família? Olha, poderíamos, basicamente, sim, né? Basicamente, poderíamos dizer que eles tratam da família. Quando você, por exemplo, olha ali o 5º mandamento. Sim. Honra o teu pai e a tua mãe. Essa é uma orientação muito interessante da Bíblia, né? Esse mandamento está diretamente relacionado com o relacionamento entre pai, mãe e filhos. Exato. Então, quando você na sua vida, no desenvolvimento do seu viver, você considera esta pessoa que lhe gerou, né? que cuidou de você. O que nós vemos hoje é um completo distanciamento em muitas sociedades deste princípio, que rege certamente uma vida feliz, né? Tanto a vida feliz para o filho, porque este é um mandamento até com promessa, né? Para que se prolongue os teus dias na terra. Então, quer dizer, gera um sentimento de felicidade e de satisfação, não só para o papai e a mamãe, que geraram aquele filho que agora talvez já é homem feito, mas também para o próprio filho, porque vai ter uma vida abençoada pela presença de seus pais, não somente durante o tempo, mas também através do relacionamento próximo com eles, né? E com isso os demais também acabam se encaixando, por exemplo, não adulterarás, para preservar a unidade da família, não cobiçarás, inclusive lá, não cobiçarás a mulher do próximo e outras Bem coisas específico, mais, né? Não, esse negócio de fofoca também não dá certo, então não dirás falsos testemunhos, parece que tudo está ali se encaixando. É o 4º mandamento, por exemplo, que inclui a família, né? Ninguém deve fazer nada, nem o filho, nem a filha, quer dizer, há uma relação muito próxima entre aquilo que Deus colocou como base para o relacionamento familiar e a felicidade, né? Porque a lei de Deus é o fundamento da felicidade e da liberdade, e também na vida familiar, né? Pastor Elmar, só mais um detalhe que eu gostaria de destacar, que é a questão de um texto da Bíblia que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso aí é válido até os dias de hoje? Esse versículo, ele é aplicado também naquilo que a gente já comentou de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 7, que eu vou dar uma lida novamente, né? Que fala assim: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Qual que é a ideia? A partir do momento em que um homem ou mulher se dispõe a ter um filho, ou 1, ou 2, ou 3, né? Eles precisam entender que há necessidade de gastar tempo com essa pessoa. O que hoje, na verdade, nos tempos modernos, tempo é algo extremamente exíguo. Onde uma mãe sai de casa muito cedo,
trabalha o dia inteiro. Sim. Quando chega à noite, está cansada, obviamente. O pai também está cansado. E o filho está ali com toda a energia. Aí quer um pouco de atenção, por alguma razão. São crianças, querem brincar, querem conversar. E o pai acha mais interessante a televisão ou o seu próprio trabalho. Isso quando criança. Depois, quando adolescente, muitos desses pais choram a falta de tempo que não tiveram com seus filhos. Sim. Uma boa educação, ela é baseada em relacionamento. A Bíblia já coloca aí em vários versículos. Então é andando, deitado, conversando, é gastar tempo. E aí depois, quando for adolescente, jovens, aí ele vai saber exatamente o caminho que deve andar. Agora, tem que gastar tempo. Se não gastar tempo, a coisa fica complicada. Olha, nós temos a nossa igreja presente ali no Iraque. O Iraque é um país que está em guerra, muita gente sofrendo, morrendo. Mas também temos os lugares que a coisa está feia, viu? Não está muito boa, não. E a igreja está presente lá também. E eu fico pensando como é que fica esse relacionamento do cristão de felicidade, mas vivendo num mundo tão mal, cheio de problemas ou sem paz. Eu vou citar um exemplo, Jonathan. Sim. Vou lembrar aqui de Saulo. Saulo, ele perseguiu os cristãos, ele era atuante na sua sinagoga, no seu meio, e no meio do caminho para Damasco, ele conheceu Jesus. A partir do momento que ele conheceu Jesus, na verdade, a vida para ele não melhorou. Ele agora, ao invés de perseguir, ele era perseguido. E quando eu olho em 2 Coríntios, no capítulo 11... Parece até que piorou, né? Aparentemente sim. Do ponto de vista humano. Quando eu olho para 2 Coríntios no capítulo 11, a partir do versículo 24, eu vou ler rapidinho uns 2 ou 3 versículos, ele coloca assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. E ele começa a colocar uma série de situações complicadas a vida, onde ele praticamente morreu em 2 ou 3 vezes aqui. A vida foi fácil? Não, a vida de Paulo não foi fácil. Quando chega no final do capítulo, ele fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu olho para isso, eu percebo um grande exemplo para cada um de nós cristãos. A vida de Paulo não foi simples, foi muito difícil. Mas ele tinha essa graça abundante, essa felicidade que transcende a forma como você está ou a sua circunstância. Ele tinha uma alegria tão grande no seu coração, a felicidade pela salvação em Cristo Jesus. Eu acho que essa é a felicidade da certeza da salvação em Cristo Jesus. E eu lembro ainda que um dos textos que ele escreve, ele diz assim: aprendi a viver contente em qualquer situação. Ou seja, a felicidade também é uma questão de aprendizado, não é, pastor? Eu acho que sim, é uma questão de crescimento para a vida. Se você passa a entender a vida e a relacionar-se com ela de forma orientada pela palavra, você acaba tendo uma visão da vida muito mais correta do que você teria alijado de uma orientação bíblica. Então, à medida que você vai aprendendo com Deus, no relacionamento com Ele, você também vai crescendo naturalmente para a vida e a compreensão das realidades da vida, porque, na verdade, quando você olha a Bíblia, o plano de Deus, você tem uma visão ampla das coisas. Você sabe que o que você vive hoje não é necessariamente o que Deus planejou e que existe uma esperança para o futuro. Então, inserido dentro de um contexto, de uma visão ampla que a gente encontra na Palavra de Deus, ao crescer nessa visão, você também encontra, certamente, muito mais felicidade e alegria na vida. Inclusive, quando a gente toma a Bíblia Sagrada, que conta a história do planeta Terra, desde o início perfeito, há um problema ali, quando Eva é enganada, e agora a gente começa a perceber o homem, Deus perseguindo o homem no sentido de buscá-lo e trazê-lo de volta e promover a salvação. E a gente vai vendo a história, finalmente quando a gente chega no Apocalipse, a gente conhece o fim da história. Ele não aconteceu ainda, mas a gente já sabe o final. E o final é final feliz, né? E como o livro do Apocalipse, ele compara a vinda de Cristo a um casamento, então Jesus como o noivo e a sua igreja como a noiva, a gente pode ser que
o final vai ser assim, casaram e viveram felizes por toda a eternidade. Muito bom. Quando a gente já sabe o final da história, é mais fácil, né? Certamente. E aí aprende a viver contente. Alguém em até situação. disse uma frase interessante, que felicidade não é um lugar ao qual você chega, né? Eu me casei, comprei meu carro, minha casa, agora sou feliz. Não é um lugar ao qual você chega, Sim. mas é uma maneira de caminhar. Então, quando a gente entra em contato com as orientações que Deus dá na palavra de Deus, na sua palavra, então, na verdade, a Bíblia é a maneira de pensar de Deus sobre a vida. Sim. Então, à medida que a gente vai se aprofundando nessa maneira de pensar de Deus que entende tudo sobre a vida, a gente naturalmente vai tendo um caminhar diferente que, na verdade, vai provocar momentos de extrema alegria, de extrema felicidade na nossa jornada de vida como pessoa. Jonathan, uma parte da felicidade verdadeira Sim. é o sentimento de paz. Para você Exato. ser feliz, você tem que ter paz. E então, em João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: não deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Aí então ele continua: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz que Jesus nos dá, ela não pode ser confundida com conformismo. Ah, a coisa está desse jeito, vai ficar assim mesmo, porque Deus quer que seja assim. Não é um conformismo. É a busca pela melhoria, mas em meio às trevas, em meio aos problemas, eu tenho um sentimento de paz no meu coração. E um autor de uma música, de uma forma genial, inspirada por Deus, tenho certeza, ele colocou a seguinte frase: pode cair o mundo, estou em paz. Eu acho que isso nos dá a entender o que Jesus queria colocar. Eu dou a paz. Pode cair o mundo, mas a paz está com você. Na verdade, Deus quer a felicidade como o pai quer a felicidade para os filhos, né? Ele não quer a infelicidade. Satanás é que veio realmente trazer a infelicidade, semeou a tristeza. Tanto é que o Apocalipse, mencionando ali no finalzinho, o capítulo 21, fala que no céu não vai haver nem morte, nem pranto, nem dor. Ou seja, essas coisas já passaram quando estivermos assim no céu. Nosso tempo já foi, mas eu gostaria de pedir ao pastor Davi que ainda extraísse uma última lição do que estudamos nesse programa. Na verdade, o mundo, ele entende a felicidade muito ligada a prazer, né? Sim. Ele coloca o prazer como uma coisa assim muito fundamental na vida. Se não tiver prazer, então eu não sou feliz. E nesta busca de prazer, muitas pessoas acabam buscando prazer em lugares onde não deveriam e acabam estragando a sua felicidade. Na verdade, o prazer ele não é necessariamente em si uma coisa ruim, uma coisa má. Nós sentimos prazer, alegria em estar na presença de Deus, por exemplo, né? Agora, o que ocorre é que nós precisamos colocar o nosso foco de vida na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus, porque as orientações que Ele nos dá a respeito da vida, a respeito da felicidade e de tudo aquilo que a gente pode construir na força que nos vem através dessa relação é que vai tornar a vida interessante do jeito que nós gostaríamos que fosse. Pastor Elmar, suas últimas palavras e o que a gente poderia extrair ainda desse estudo? Eu acho que felicidade é aquele momento em que eu consigo entender que no passado Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e a sua morte hoje me dá a possibilidade da vida. Então hoje eu sou feliz, porque eu sou aceito, porque eu fui perdoado, eu sou amado pelo Todo-Poderoso do Universo. E quando eu olho para o futuro, eu vejo um futuro maravilhoso, aonde apesar das dificuldades do presente, o futuro eu serei completamente feliz. Só que essa felicidade total e completa eu só vou conseguir obter à medida em que hoje eu convivo, eu busco conhecer Jesus Cristo, que é a única fonte da verdadeira felicidade. Maravilha, então a gente tem que encontrar a Jesus e colocar Cristo em nossa vida, e a felicidade vai ser completa.